Olá, meninas, sejam bem-vindas na nossa comunhão Mulher Sábia nessa quarta-feira. Eu sou Marta Esther e, como sempre, né, é uma alegria muito grande para todas nós nos reunirmos para compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Nós temos compartilhado alguns obstáculos vencidos, aquilo que o Senhor nos direcionou para que fosse vencida em nossa jornada, e hoje é um obstáculo também muito importante para todas nós, que é o deixar ir a sua igreja de paredes, e vamos compartilhar aquilo que o Senhor, né, ministrou ao nosso coração, nosso testemunho para aquelas que irão nos ouvir, para que possamos encorajar umas às outras, né? Vou convidar a Mabel para começar o seu compartilhamento e depois assim sucessivamente. Sejam todas muito encorajadas. Eu sou Mabel, no Ceará, né? É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Sobre a lição de hoje, né? Mais um obstáculo vencido, como a Marta falou, deixar ir sua igreja local. Eu confesso que foi um pouco difícil para mim também, porque eu já tinha um vínculo de amizade, né? Com os irmãos, com as irmãs, e para mim era como se fosse uma fuga. Eu gostava de ir para a igreja, eu gostava de estar ali naquela comunhão com os irmãos, porque eu acabava esquecendo um pouco o que eu estava passando naquele momento. Então, quando eu conheci o RMI, que eu cheguei nessa lição, eu fiquei um pouco, entrei um pouco em conflito, né? E eu, nossa, como é que eu vou deixar, né, a comunhão, né? Se a palavra fala para a gente estar em comunhão e tudo. E aí eu comecei a colocar, né, toda essa situação nas mãos do meu amado e comecei a falar com ele e pedir várias confirmações e ele sempre me confirmando que eu tinha que realmente deixar ir. E demorou assim mais ou menos uns 6, 7 meses para eu decidir, né, que eu realmente não iria mais participar da igreja local e que eu iria ficar apenas na minha casa do tesouro, que era que eu me alimentava. Na época, eu participava de uma igreja que, graças ao meu amado, né, tinha o mesmo princípio aqui do RMI. Eles não concordavam com o segundo casamento e também não eram a favor do divórcio, não achava que era normal. Isso também me ajudou, porque talvez se eu tivesse entrado, se eu tivesse congregado em outra igreja que fosse a favor, ia confundir minha mente, né? Mas, para a glória de Deus, essa igreja que eu congreguei, ela tinha esse mesmo princípio, e isso me ajudou, né? Me firmar ainda mais. Mas eles não tinham como me direcionar, eles não tinham como me mostrar o caminho. Então, quando eu comecei a me alimentar aqui no RMI, eu disse, assim, esse alimento que vai me deixar forte, é aqui que eu vou conseguir me nutrir, né? E seguir a minha jornada. Então, depois desse tempo de 6, 7 meses, eu decidi que realmente ia deixar ir a igreja para não entrar em conflito, né, de opinião e comecei a ficar só aqui, né, na minha casa do tesouro. E foi um obstáculo vencido, mas valeu muito a pena, muito a pena. Apesar das críticas, né? Às vezes da saudade que dá no começo, principalmente, a gente fica com saudade de alguns irmãos, de estar ali junto, mas com certeza valeu muito a pena. O Senhor tem me ensinado a cada dia, como a Marta falou no podcast, né? Agora a gente não tem só os domingos, a gente tem todos os dias com Ele ministrando na nossa vida, nos ensinando, nos alimentando, né? E mostrando o caminho. Então eu sou muito grata ao Senhor pela RMI e sou muito feliz porque esse obstáculo vencido realmente me fez crescer, né? Crescer na graça e no conhecimento dele e estar mais perto dele e ainda conhecer ele como meu marido celestial, que é um dos maiores, a maior felicidade, né, da nossa vida, é onde a gente encontra realmente o nosso verdadeiro amor. Então, só quero agradecer e louvar o Senhor por isso. E é isso, meninas, sejam encorajadas. Um momento de comunhão, né? Juntas, louvando o nosso amado por tudo que ele tem feito na nossa vida.
E hoje, né, falar sobre esse princípio de deixar ir a igreja, né? É, quero falar da minha experiência, né? Eu sou filha de pastor, né? Eu cresci na igreja desde pequena, desde criança. Eu me acostumei com ir para a igreja todos os domingos, na semana, 2 vezes na semana. No início, a gente é criança e vai crescendo ali. E depois que eu me tornei adulta, né, continuei indo à igreja. E quando eu me deparei com esse princípio, né, de deixar ir à igreja, assim, lendo a lição e tentando entender ainda o porquê deixaria a igreja, eu tive um pouquinho de dificuldade, não de parar de ir à igreja, porque eu estava tão, naquele momento eu estava assim, tão quebrada de espírito, né, tão no deserto, que naquele momento eu queria me esconder, né, eu não queria ver ninguém, até mesmo porque todas as pessoas que me viam naquela época, principalmente na igreja, né? Quando a gente frequenta a igreja e acontece essa ruptura do casamento, né? As pessoas, parece que a gente se torna o centro das atenções, né? Todo mundo quer saber o que aconteceu, a gente ouve burburinhos, comentários, e aquilo me fazia mal. E quando eu aprendi esse princípio, eu confesso que eu falei, nossa, uau, eu acho que é um escape, né? Eu acho que é uma porta de escape. No início eu entendi assim, dessa forma, mas depois, né, com o tempo, no ministério, lendo os relatórios de louvor, ouvindo o que cada noiva falava, e até mesmo vivenciando isso, né, e aprendendo a ter a intimidade com o Senhor, não num templo, né? Eu aprendi, né? E a minha mente foi completamente renovada, né? Que nós somos a igreja, né? E não dependemos de um templo físico para estarmos com Ele, né? Mas Ele se faz presente, fazia presente na minha vida todas as horas, né? Todas as horas, todos os momentos, e isso foi o que me impulsionou, né, que me motivou realmente a parar totalmente de ir. E eu confesso que foi um choque assim para o meu pai, né? Ele até hoje ele não consegue entender, né? Eu tô aqui em Portugal e sempre quando eu falo com ele, ele fala assim: "Você já está frequentando a igreja, né?" E aí é um pouco difícil para ele, né, entender isso, mas durante todo esse tempo, né, na minha jornada, o que mais chamou a atenção dele, né, em relação a isso, eu já ouvi ele falar isso comigo, né, de que do meu testemunho, né, da forma como eu me comporto, e às vezes ele falava: "Só falta você realmente ir para a igreja, porque você tem tudo, né, você tem todos os princípios, você se separou, mas continuou sendo uma mulher pura, casta, mas você tem que ir para a igreja." E eu sempre sorria, né? Porque eu sei que ele fala isso pelo meu bem, né? É a crença que ele tem, né? Por ser pastor e tudo. E eu respeito muito isso por vir do meu pai. Mas eu acho que o mais importante também é a forma como as pessoas nos vê, né? O nosso comportamento, a nossa vida, o nosso testemunho, o testemunho que damos, né? E os frutos que nós mostramos, né? Por isso que é muito importante o brilho dele em nós. Então, hoje, né, eu me sinto completamente leve, realmente, até compartilhei um relatório de louvor, né, falando como que hoje os meus domingos com ele, né, porque no domingo era aquele ritual, né, de preparar, ia para a igreja pela manhã, tinha a escola bíblica dominical, depois à noite tinha o culto, e assim, era o domingo para Deus, né, eu lembro que na minha casa, assim, domingo é para Deus, não podia fazer nenhum passeio, nada, era aquele almoço em família depois e era domingo para Deus.
E depois que eu conheci esse princípio, os meus domingos passou a ser do meu amado, né? Eu passei realmente, literalmente, a passar os meus domingos com ele, né? E pelo fato de não ter aquele ritual mais de me preparar para a igreja, né? E era tudo, tinha que. é, Eu lembro que eu frequentava uma igreja onde assim, tinha até isso, né? É, tinha que ter uma roupa apropriada, uma roupa muito alinhada, tinha que estar com a unha feita. Não que isso não seja bom, isso é maravilhoso, mas parece que não era para o meu amado que eu fazia aquilo, né? Eu fazia aquilo para me apresentar no culto, né? Para que as pessoas não olhassem para mim e eu estivesse desarrumada e tal. E depois disso, não, passei a fazer a minha unha no domingo, arrumar o meu cabelo, escolher uma roupa mais confortável, mais arrumadinha, mas para o meu amado, né? Eu, às vezes, cada dia, cada domingo era ainda é, escolher uma roupa diferente. Se está calor, uma roupinha mais leve, dar uma caminhada, tomar um sorvete, ficar em casa ouvindo louvores ou fazendo uma lição. Então, assim, mudou completamente, né, a minha visão, né, em relação à igreja, né? Então, esse é o meu relatório de louvor. Obrigada, Frida. Obrigada, Mabel. É, esse, esse princípio, eu acho que ele é realmente muito difícil, né? Ele, quando eu lembro assim, né? Quando eu li, de verdade, eu nem pensei muito. Eu estava tão desesperada, né? Queria tanto a restauração. Então, tudo que falava ali, eu tentava não eh, não pensar muito a respeito, eu só fazia, né? Mas esse princípio especificamente, eu me lembro que eu falei, mas isso é tão contraditório, né? Porque muitas de nós vêm realmente de uma experiência, né? De fazer parte da igreja, de ter compromissos na igreja. Eu também era uma pessoa assim de liderança, de estar, mas foi tão maravilhoso o caminho que meu amado me fez percorrer, porque quando tudo foi acontecendo, quando a crise no meu casamento começou a acontecer, eu comecei também a me afastar de algumas coisas, porque eu não estava me sentindo assim em condições, né, de estar ali à frente, porque eu sentia ainda tanta dor, tanta. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, assim, eu nem que eu tivesse que pedir alguma coisa, as coisas foram meio que se colocando isso nos seus devidos lugares. Mas eu me lembro que eu fiquei muito preocupada também com os meus filhos, né? Porque eles me acompanhavam. Mas uma coisa que ficou muito clara para mim era como eu era uma fariseia, como eu fazia questão de mostrar para o marido terreno que eu era a santa, né? E ele o pecador. E estar indo à igreja sem ele era uma demonstração disso, porque ele não nos acompanhava. Então, eu fazia questão de me arrumar, de arrumar as crianças, de irmos para a igreja e deixá-lo, né? E na lição isso é falado, né? Quantos maridos a gente né, ficam em casa vendo televisão, fazendo qualquer outra coisa, e as mulheres correm para a igreja. Esse desejo, né, de querer conhecer, né, de ter essa sede de conhecimento é muito próprio da mulher. E isso me fazia demonstrar uma estar acima, né, do marido terreno. Ele não era realmente o meu líder espiritual. Eu queria ser a líder espiritual e mostrar para ele como ele estava errado e apontar o dedo e acusá-lo muitas vezes. Então, esse princípio para mim foi uma grande libertação, na verdade, né? Parece um pouco contraditório dizer isso, mas eu fui confrontada comigo mesma nos meus verdadeiros sentimentos diante, né, do Senhor, né? Ele ainda não era o meu marido celestial, ele era o meu Senhor, mas eu estava realmente obedecendo a ele. Eu estava mesmo vivendo aquilo que ele me chamava para viver, que era ser uma mulher, uma esposa, né? Uma ajudadora. Não, eu comecei a ver que não. Então, nesse momento, quando eu
vi isso, eu pude ver a oportunidade, né, de retomar o meu lugar como esposa e de dar ao meu marido terreno, o lugar dele, que é de direito, né, como líder espiritual da nossa família. E então, quando eu deixei de ir à igreja, eu pude ver isso acontecer claramente nas nossas conversas. Eu deixei de querer falar, de pregar, né, de ser o Espírito Santo, como a gente diz, né, de querer mostrar, apontar o dedo, falar coisas para ele. E ele muitas vezes falava coisas que eu nunca imaginei que saíssem da boca dele, né? Coisas espirituais de um homem que não estava na igreja, mas que da forma dele, do jeito dele, ele tem um relacionamento com Deus. Eu pude ver isso de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Eu pude ver nele uma sabedoria que eu não reconhecia que ele tinha, porque eu achava, pelo fato dele não estar indo à igreja, que ele não tinha, ele não sabia nada. E eu comecei a ver que não era bem assim, que Deus estava agindo na vida dele de uma forma maravilhosa e tem agido, e eu creio que ele ainda vai agir muito mais para a honra e glória dele, né? De tudo que ele ainda tem para realizar nas nossas vidas. Eu comecei a ver que ele tinha um relacionamento que eu não dei nem chance para saber que isso estava acontecendo com ele, porque realmente eu me achava a santa, né? E ele o pecador. Então, esse princípio, para mim, foi um princípio muito libertador. Não foi fácil no começo, mas quando eu coloquei, não demorei para colocar, assim que eu li esse princípio, como a Frida falou, eu li os testemunhos, né? Foi uma época que a gente recebia por e-mail os domingos com ele. Era cada relato tão maravilhoso, e eu só quis experimentar realmente isso. Eu recebi muito mais. Eu recebi uma libertação, eu recebi a graça que o Senhor me deu de olhar para o marido terreno de uma forma diferente e de ver que ele tem poder, né? Não depende, não é nosso, né? Ele está no controle e é ele que dirige o coração do rei, realmente. E ele tem feito isso e tem me dado a graça de viver cada vez mais perto dele, mesmo não estando numa igreja de paredes, né? Mas aqui, na nossa igreja sem paredes, vivendo a cada dia, acreditando, confiando nele, que ele tem planos perfeitos para as nossas vidas. Então, esse é o meu compartilhamento sobre esse princípio maravilhoso que eu quero viver e espalhar essa verdade para que outras mulheres, que assim como eu, né, que viviam dessa forma diante do seu marido, julgando, né, apontando o dedo, querendo ser o Espírito Santo, tudo isso, que essas mulheres encontrem realmente o seu verdadeiro lugar e que os seus maridos possam ser os seus líderes espirituais. Era isso, meninas. Obrigada. Olá, meninas. Eu sou Marta Esté e eu compartilhei muita coisa no podcast de hoje, né? Mas tem uma coisa que eu, assim, eu compartilhei, mas que eu gostaria de frisar para aquelas que estão nos ouvindo e para vocês hoje, foi sobre realmente a transformação que o Senhor começou a fazer, e está fazendo, né, na minha vida, porque hoje, como a Frida foi falando, a Paula também, né? Eu sou filha de pastor e assim, é, eu confesso assim, não foi fácil para mim tomar a decisão de deixar ir à igreja por vários motivos e eu citei no podcast de hoje, mas assim, não ter aquele relacionamento, principalmente com a minha família, que são todos da mesma igreja. Então, você imagina uma família que tem exatamente aí 40 pessoas e todas fazendo parte de uma mesma denominação, né? Então, é, mas a dor que eu sentia na época e a vontade, assim como a Paula disse, de praticar aquilo que eu estava aprendendo, né? Eu queria realmente fazer o que o Senhor pedia para que eu fizesse. E uma das coisas que Ele pediu para que eu fizesse era estar em casa.
mas não era para abandonar, né? Porque a Frida falou isso muito bem, e realmente a gente passa por isso. As pessoas muitas vezes até nos julgando ou falando que nós abandonamos o Senhor, né? E e quando isso aconteceu, de eu deixar de ir à igreja, realmente a minha família não entendeu, como o pai da Frida também, até hoje, o meu ainda me fala, e eu sei, eu acho isso lindo, porque é um sinal do amor dele para com a minha vida. Mas eu também entendo e eu vejo que ele respeita hoje, né, a minha forma de viver, de servir ao meu amado em casa, porque ele tem visto os frutos, né, que tem sido disseminado através da minha vida, através da vida da minha filha, por causa dessa obediência que o Senhor nos pediu. Né? O Senhor nos pediu para estar com Ele em casa, para crescermos em intimidade. Era isso que eu queria chegar nesse ponto, que o principal de deixar ir à igreja para mim foi a intimidade que eu passei a ter com o meu Senhor, né? Como eu disse, ele era meu Senhor, meu Salvador, mas ele passou a ser também o meu marido celestial. E eu cresci em intimidade, em busca, né, de conhecê-lo, de aprender mais dele, de depender mais dele. E ele passou a ser realmente o meu tudo. Então, essa busca constante pelo nosso amado nos torna mais íntimas, né? E isso foi o que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para esse tempo, né? As pessoas me falam às vezes, você precisa de ter comunhão, né? Porque às vezes muitas as pessoas ainda acham que a gente não tem uma comunhão aqui, né? Mas é isso que o mais interessante é que, ao mesmo tempo que há essas perguntas e as indagações, eles veem que nós não perdemos a essência, porque a essência é Cristo. Né? Eu acho que é isso que é o importante. Cristo está em nós. Nós servimos a um Deus que independe se nós estamos numa igreja de paredes ou se nós estamos buscando Ele em nosso canto de oração juntas. E eu acho que é esse crescimento espiritual que eu tive junto com a minha filha. Eu não tenho palavras para descrever como o Senhor dirigiu cada momento, cada dia, cada louvor, cada culto que nós fazemos, porque nós temos o nosso tempo de oração, nosso tempo de meditação na palavra, né? E isso é assim uma coisa que antes nós não tínhamos, porque infelizmente, eu estou falando o meu testemunho, infelizmente, eu realmente era uma cristã de domingo. Eu só ia aos cultos aos domingos porque o, você passa a ter uma vida tão corrida que não, para ir no templo, na igreja, você não tem tempo, né? E quando eu deixei a igreja e eu passei a ter essa comunhão com o meu Senhor em casa, né? Buscando a Ele com todo o meu coração, é impressionante como Ele vai fortalecendo, vai nos dando assim a cada dia mais a certeza de que Ele está aqui comigo e que eu posso, abrir-se pode, buscá-lo em todo e qualquer momento. Nós podemos pedir a Ele que tudo que nós precisarmos, Ele vai suprir e Ele tem suprido, seja emocionalmente, seja espiritualmente, financeiramente, Ele está aqui o tempo todo. Então, esse foi para mim, uma das coisas principais de eu ter deixado ir à igreja de paredes e me juntado à igreja, à comunhão, para buscar pela intimidade que eu precisava. Eu gosto sempre de lembrar de Jó, né? Aquela frase que Jó, aquele versículo que ele fala. Antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu conheço porque eu ando contigo. Isso para mim é a verdade.
Infelizmente, antes eu era uma cristã desde pequena, mas eu não tinha a intimidade que hoje eu tenho com Ele. Então, eu só posso agradecer ao Senhor por ter me atraído dessa forma, né? Se há um momento que eu vou retornar a uma igreja de paredes, só Ele sabe. Né? Os planos são deles, né? Ele é que tem os planos para nós. No momento, ele me pede para eu estar em casa para que a meu crescimento espiritual continue crescendo, eu junto com a minha filha. Então, isso é maravilhoso, essa busca pela nossa intimidade com o Senhor é maravilhosa e vale muito a pena, porque nós passamos a depender exclusivamente dele. E uma coisa também que eu quero frisar, que eu continuo, quando a minha crise começou no casamento, logo depois que o meu ex-marido foi embora, eu ia em todas as igrejas, eu ia em muitas igrejas, eu fazia muitas correntes, muitos jejuns, assim, não está errado, não estou dizendo que está errado, mas eu procurava nas igrejas respostas para a minha situação. Eu procurava no homem aquilo que eu devia ter procurado em Deus diretamente, né? Eu não fui à fonte primeiro. Então o Senhor viu que eu precisava primeiro buscar ele em primeiro lugar. Ele pode usar um profeta dele onde ele quiser para falar comigo. Mas antes eu estava na fome e indo de assim, pulando de galho em galho mesmo, querendo uma resposta para a minha situação, sendo que eu não tinha ido à fonte e ele era a fonte, e ele queria me mostrar isso. Então, foi maravilhoso ele ter me trazido dessa forma, porque assim ele me ensinou que eu devo ir em primeiro lugar a ele. Então era isso que eu queria compartilhar, acrescentando um pouco mais, né, do podcast que nós compartilhamos no blog no dia de hoje. Muito obrigada a todas.